prazer enorme estar aqui. Tanto o Jaime quanto o professor Mulayer são pessoas que eu tenho enorme admiração. O Mulayer talvez seja a pessoa da bancada do Jornal da Cultura que há muito tempo eu frequento, que tenha mais afinidade pessoal e de valores e princípios. E o Jaime eu conheci mais recentemente e é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Eu vou resumir muito, itemizar, porque eu quero ir para soluções em vez de falar da patogenia do processo. Tá? O mundo... O desejo de que todo mundo tenha acesso à saúde, aparentemente, ele contradiz o princípio da seleção natural, que é do mais apto sobreviver. Então, mas Darwin está certo, não é que ele está errado. É que a seleção natural colocou na gente mecanismos de proteção de comunidade. Porque a gente é um dos poucos a ter expressão de um hormônio em altas quantidades. A ocitocina, que é o hormônio que faz o parto, a contração do útero, a gente achava que só atuava sobre a musculatura lisa, mas tem receptores cerebrais. E o receptor cerebral é o hormônio da tolerância e da solidariedade. Ou seja, o mesmo hormônio que produz o nascimento de uma criança estimula você a ser solidário e compassivo e dedicar uma parte do seu tempo para cuidar do outro. Então, só que é interessante que nos estudos, digamos, do darwinismo material, do materialismo darwinista, você percebe que às vezes você consegue tem um limite para esse tamanho de comunidade solidária. Às vezes você se coloca dentro de pequenos grupos, e isso explica em certa parte as facções e a intolerância a grupos étnicos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, existe um desejo de que todo mundo tenha acesso à saúde, mas a realidade está sendo completamente oposta. 86% dos recursos da saúde são gastos com os 8 países do mundo. Ou seja, tem a primeira classe do Titanic e tem aqueles que não têm bote salva-vida. Isso no Brasil é clássico. Mesmo na cidade de São Paulo, você considera São Paulo uma imagem do Brasil, o risco de morrer, de uma criança morrer, São Paulo é baixo, nós estamos em torno de 10 mortes no primeiro ano de vida para cada 100 mil crianças, mas varia mais ou menos de menos de 1 a mais de 30. Conforme o CEP, a chance é diferente. E isso implica que tem... E assim vai para a doença cardiovascular, varia 9 vezes ao longo da cidade, de mortalidade cardiovascular. E no Brasil, então, isso se acentua muito. Se em São Paulo a média é 9, mortalidade infantil no Maranhão, por exemplo, está quase 80. E isso está piorando, pior que está piorando. Está revertendo. Os indicadores grosseiros, que é a mortalidade de saúde, qualidade de vida, que é morte materna, morte fetal e expectativa de vida, estão retrocedendo nos últimos 3 anos. E existe, então, esse é um desafio, como fazer chegar para todo mundo. Isso implica que você tem que definir o bem comum. E o bem comum é uma coisa difícil de definir, né? Eu, por exemplo, posso definir com o meu exemplo. Eu estou sem ligamento no joelho direito. Eu vou descer aqui, eu vou ter que escolher cuidadosamente meu passo, as informações dos meus sistemas. E se eu estiver caindo, vou salvar o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, eu tenho que salvar o bebê, o mesmo conjunto de informações. Ou seja, num mundo complexo como o nosso, não tem consenso. E é inútil pensar que você vai ter consenso, porque, por exemplo, a indústria do tabaco nunca falou que ia parar de fazer negócio, embora saiba plenamente que isso está fazendo mal para a saúde. Então alguém tem que decidir entre a legitimidade daquele grupo, daquele componente empresarial e o restante, e pesar e regular esse sistema.
Antes da Constituição de 88, não tinha um sistema único de saúde. Você tinha o INAMPS, você tinha os institutos de saúde de algumas categorias, né, de bancários, de comerciários, e tinha a saúde privada e os hospitais chamados de misericórdia. As Santa Casas, os hospitais de escola, que atendiam as pessoas que não tinham como pagar. Esse era o sistema, e aí se concluiu o princípio do SUS em 88, onde se diz que todo brasileiro terá direito a um sistema de saúde pública universal, e usa como base o sistema de saúde inglês, australiano, canadense, alemão, aonde você tem a saúde é predominantemente pública e somente milionários têm assistência privada. Quanto que que conseguiram grandes avanços em saúde coletiva, em saúde pública, indicadores de saúde pública. Quanto que esses países gastam? O Canadá e a Inglaterra gastam ao redor de 10% do seu PIB em saúde. O Brasil gasta 8%, não é tão longe. Os Estados Unidos, que gasta muito, gasta 18% do PIB, mas ele está junto com Serra Leoa, Ilhas Marshall e outros países que têm indicadores de saúde muito ruins. Então, o americano gasta muito mais, 17% do PIB americano é muito dinheiro e não funciona. Se você quiser fazer um transplante, você vai ter que pagar. Tenta ver aqueles negócios de filho, tem toda a história do filme que tem um filho que tem doença, o indivíduo fica se virando para arranjar alguém para pagar, porque não tem cobertura universal. Você tem que pagar. Quem pode pagar, pagou. Quem não pode, não tem. Bom, então você fala, então o Brasil é desorganizado, né? Tem 8% do PIB e não tem saúde boa. Então eu vou começar do financiamento, né? Não é verdade. Desses 8% do PIB, você tem, do governo federal, vem caindo 1,8% que ele gasta do recurso público. E uma parte maior vem sendo assumida pelo governo estadual e municipal, e as prefeituras e estados estão com água por aqui. Então, o investimento público é 4%, somando federal, estadual e municipal. Esses 4%, que é metade do dinheiro da saúde, vai para 80% da população. Os outros 4% vai para 20% da população. Com diferentes... E dependendo do que você paga, você vai ter uma saúde, né? Que, aliás, o conceito de saúde é um negócio diferente. Porque outro dia eu estava no metrô, assustei. Saúde é você ter tomografia e raio-x no mesmo lugar. Tem anúncio disso. Isso não é ter saúde. Quer dizer, se você... Quer dizer, é um conceito bastante... Mas existe a ideia, inclusive tem uma teoria muito grande, tem um grupo muito grande, tanto de médicos quanto de políticos, que dizem claramente que tem que privatizar tudo, inclusive a saúde. Se você for analisar bem, o SUS, com todas as suas deficiências, recebendo metade do que ganha os países que fazem investimento predominantemente público, né? Ele tem feito... Nós temos o maior serviço de transplante do mundo. Os nossos índices de mortalidade infantil, antes de começarem a voltar, são os mais baixos da América Latina e entre os menores do mundo. E o aumento da expectativa de vida tem sido expressivo, extremamente expressivo, às custas do SUS. E quando você coloca o sistema o PSF, o Programa de Saúde da Família, aonde foi colocado, melhorou mais ainda. Então, em outras palavras, pré-natal, controle de doenças crônicas com remédio para hipertensão, diabetes, asma,
tratamento para imunodeficiência, qualquer pessoa ter uma fila de transplante de órgãos sólidos, tudo isso foi conseguido graças ao financiamento do SUS, que é a única boia para 80% da população quando o Titanic afunda. E os planos de saúde de baixo custo, como estão, existe um ministro que foi um acidente efêmero, que aliás a gente mudou, depois da sua passagem, aquele Barros, que é um deputado do Paraná, a gente mudou o M pelo S, porque ele passou para ser sinistro. Ele tinha um interesse de estimular planos de saúde de baixo custo, que fazem exatamente a atenção primária e secundária. Mas na hora que você ficava doente, não dá cobertura mesmo. Na hora que você precisar de um transplante, de uma quimioterapia, de uma cirurgia cardíaca, não paga. E vai para onde? Para o SUS. Então eu sei quem ganha e sei também quem perde. Primeiro fato, então, existe a quantidade de recursos não é tão baixa, deveria aumentar, mas ela está mal distribuída na população. Como o indivíduo pagou, ele quer usar. Tenta chegar hoje para uma pessoa que paga o seguro-saúde e o cara fala, não vou pedir exame nenhum. E a minha tomografia, o senhor não vai pedir nenhuma tomo? Nenhum exame de sangue? Um examezinho, você não volta nunca mais lá. Você tem que... É legal, inclusive screening, né, de tomo, porque é bom você fazer, porque a quantidade de radiação que você recebe numa tomografia, e você quer fazer, por exemplo, screening de câncer de pulmão, de tanto você fazer, um dia você vai ter o tumor que você arduamente induziu, procurou, né? E criou-se também um conceito de que é pergunta para alguém acima de 50 anos se ele se acha normal. Não estou falando do ponto de vista mental, estou falando do ponto de vista de alguma alteração laboratorial, né? Então alguém está tomando estatina, alguém está tomando antihipertensivo, alguém está tomando alguma coisa, então todo mundo está doente e quer os exames, tem a ideia do check-up e tem toda aquela história que vai encarecendo por demais o sistema. Pede-se muito exame, porque o indivíduo pagou, mas também porque tem maus médicos. Uma estratégia quando o Brasil chegou à conclusão que os médicos estavam, por causa do mercado, o Brasil estava penso em direção ao Sudeste, em vez de ter uma carreira de Estado, eles fizeram como é que você põe um médico na periferia? A mesma coisa, como é que você põe um delegado? Ou você coloca um juiz? Tem uma carreira de Estado. Porque o médico, vamos supor, você vai para um lugar, quanto mais na ponta você tem que estar, melhor você tem que ser, porque é você ou você. Tem um parto, complicou, alguém tem que saber fazer. Não vai ter para quem mandar. Então, e você está diretamente em contato. Depois que a tua família cresce, né, teus filhos nascem, não tem escola, você vai ter que... Então, esse problema foi enfrentado muito bem pela justiça e pela segurança pública, que cria uma carreira onde o indivíduo vai migrando. Não existe essa carreira de Estado. Por outro lado, os médicos aprovaram uma lei do ato médico que e já foi até processado no CRM por causa disso, porque é altamente corporativa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos mesmo, na Alemanha, no Canadá, coisa simples, uma enfermeira faz um questionário, tem um protocolo e ela tem a capacidade de acertar a dose do antihipertensivo, da insulina para controlar o diabetes, prescrever um antibiótico para uma otite numa criança. Como isso foi proibido, você tem que ter médico. Como não tem médico para todo mundo, você importa médico. E importa médicos e faz o mais médicos, que também tinha um tempo político. Né? Tinha um tempo político. Então você tem um problema da má formação médica. Maus médicos não resolvem, não tem resolutividade na ponta
encarece o sistema, pede mais exames e faz o encaminho-terapia, o empurro-terapia. Então, esse é o segundo ponto. Uma carreira de médico é necessária, ela tem que ser colocada como remédio. Você deveria ter, por exemplo, não tira pedaço o filho, aquela princesa que deu à luz no hospital público, de parto normal, entrou de manhã, saiu à tarde e deu à luz naquele momento que a ocitocina lhe deu solidariedade e também contração uterina. Aqui não, aqui você marca a hora, você faz cesárea, para o médico é mais cômodo, porque é o médico particular, ele não fica esperando. Lá, ela foi ter a luz com o médico, possivelmente estava de plantão naquele hospital, naquele momento. Então tem uma coisa assim meio cultural de que o hospital público é coisa de pobre, assim como o transporte público é coisa de pobre. Assim, quer dizer, criou-se uma ideia, e inclusive entre os médicos, né? Eu estou até criando um avental com um logo acoplado a um GPS que muda conforme a proximidade do hospital mais influente e próximo, ele muda e muda. Então você pode bloquear alguns hospitais. O Hospital do Sul você bloqueia, não deixa entrar, né? Porque fica ali. Então eu acho que existe essa cultura de que você tem que ter o melhor, o mais caro, assim como você tem o melhor hotel, você tem o melhor hospital. Existe um problema de fluxo, sim. Uma desarticulação do fluxo. Então a primeira coisa, eu reforçaria o SUS e faria uma carreira de médico, porque o problema do fluxo é o seguinte: quando a ponta não dá resolutividade, você lota o hospital e o pronto-socorro. Isso acontece quem tem convênio. Quem vai num convênio, qualquer hospital privado de São Paulo, e vai no final de semana e vai ver como está lotado. Quando tem surto de gripe, se você está com febre, mesmo que você não tenha, você vai pegar, porque alguém vai ter gripe do teu lado e vai passar. E você vai ter então um tratamento sub-SUS, né? Porque você vai ter um plantonista que vai dar um remédio sintomático, você vai embora. Então, isso porque a pessoa não tem um lugar que ela possa, durante a semana, porque como você não pode adoecer mais, porque se você ficar gripado durante a semana, vão te achar que você é vagabundo e está faltando no trabalho. Então aquela articulação dói para você não andar, a inapetência você tem porque você tem que gastar energia para o teu sistema imune, não para o sistema digestivo, uma sonolência que diga durma, e você ignora tudo isso, toma um comprimido, vai trabalhar, depois você só tem pronto-socorro aberto no final de semana, e como você tem convênio, você vai no pronto-socorro, você é atendido por um plantonista. Então não existe aquela ideia que você vai primeiro numa atenção primária, não resolveu, para um hospital regional e depois para um hospital de referência, ela não existe. E isso levou ao fato de que o pronto-socorro do HC, ele já não atende porta, ele só atende demanda qualificada, porque senão ele era um hospital de campanha. Todo mundo, como tem metrô na porta, né? Pegava o metrô e vai pro HC. O Hospital Infantil Menino Jesus, que é na frente da minha casa, que é um ótimo hospital da prefeitura e foi até assumido pelo Círio, que melhorou, ainda deu um up no hospital, só que mudou o nome, de Menino Jesus passou para Pequeno Habib, né? E ele como tem condução na Paulista, no Corredor Avenida Júlio, na Brigadeiro, você tem mães que vêm de toda a parte de São Paulo e vão no Hospital Menino Jesus, num hospital terciário, pediátrico, em vez de passar por todo o problema. E quando você tem, então, uma ideia brilhante, você faz um corujão médico. O corujão médico, o exame de laboratório dá lucro.
Então você vai, faz um monte de exame, paga para os hospitais privados, com dinheiro público, para fazer os exames. Aí você fala, o senhor tem um câncer de próstata. E aí? O senhor tem um nódulo pulmonar. Como é que... Se não tiver a ligação entre o diagnóstico e o atendimento, como o atendimento dá prejuízo, não existe o corujão da solução. Então, mais uma vez, a gente usa o marketing para você criar uma situação de que tira o fluxo normal das coisas, o encaminhamento, a referência contra a referência. Então, precisaria ordenar o fluxo. Tem má gestão, sim, mas ela é minoritária em relação à distribuição do investimento e às regulações do fluxo do sistema. E se eu tivesse o poder de conversar com algum dos iluminados, que serão presidenciáveis, eu diria que a saúde hoje caiu no colo da saúde coisas que não são mais, que a saúde não consegue resolver. Falemos de obesidade, epidemia. Ela tem um componente genético. Quem engorda hoje é quem sobreviveu aos períodos de fome. Quem hoje é magro, come tudo, não engorda e desperta ódio naqueles que querem emagrecer e não conseguem, estão comendo tubérculos. Ele era o que morria nos períodos de carestia. Além disso, hoje uma mulher no ambiente urbano vai ter filho mais tarde. Quanto mais tarde ela tiver, existe o maior risco da placenta na face materna não ir bem. O feto corre atrás e modifica a sua capacidade de absorção de alimentos. Ele se prepara para ser gordo e reduz os receptores periféricos da insulina para sobrar mais glicose para o cérebro. Em consequente, a obesidade também tem a ver com aspectos culturais de regulamentação contra o mercado extremamente poderoso. Anda na altura do que uma criança vê numa gôndola de supermercado. E vai ver, quando ela está substituindo o leite e vai montar um repertório de sabores, ela só vai ver recompensa com porcaria, com sódio, gordura, né, ou açúcar. Então ela monta um repertório de sabores obesogênico. Ela não vai na rua para andar, porque tem violência urbana e tem a violência do trânsito. Aliás, a cidade foi programada para carro. Quando o espaço das crianças na rua é um que é chamado parque infantil, tem grade, que devia ser jaula infantil, para a criança não andar na rua e atrapalhar o trânsito. E isso, então ela vai engordando no momento que ela está, até a puberdade ela faz mais células gordurosas. Isso significa que ela tem uma avidez por gordura muito grande, então é o efeito sanfona. Você faz força, de repente, pumba, comeu um pouquinho, né? Tá aquele negócio. Então a obesidade, ou seja, você tem que regular um mercado importante, tem que repensar a cidade, as ilhas de calor, não é cidade. Até na questão ambiental, a saúde pode matar um mosquito, mas ela não consegue resolver o planejamento urbano. Doença mental, você acha que você dorme o que você queria? Cada vez você dorme menos, cada vez você vai dormir mais tarde. Quantas horas vocês passam no escuro? 5 horas por dia, 6. Que hora você vai fazer melatonina, que acontece quando a retina deixa de receber luz e você vai aprofundar o sono? Você não consegue. Você tem uma tornozeleira eletrônica chamada celular que fica... Quando você tem medo de abrir o e-mail para saber que tem que resolver um negócio para o dia seguinte, é internação compulsória e começar a dar um iPhone 6, depois um 3, depois um telefone, um Trim, aquele... Aí uma ficha telefônica. Quando o indivíduo se contenta com a ficha telefônica, ele está em condições de atingir o mundo de novo e voltar a enfrentar essa situação. Depois a gente pergunta, cadê a nossa rede de solidariedade social? Cadê teus amigos? Quando é que você vai percorrer aquela cidade afetiva que se criou? Você não tem. Então a cidade é um obstáculo, não é um ponto de encontro. Tem que fechar a avenida para você andar.
Que hora você vai encontrar alegria? Que hora você vai se encontrar com o sublime? Que hora você vai discutir com as pessoas as suas dúvidas? Então, por isso que a cidade está aumentando. Hoje, depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. E câncer, quando você respira um monte de poluição, de diesel, de pesticida no alimento e disruptor endócrino, que acontece nos produtos que você usa, por exemplo, nas embalagens plásticas. A saúde regula tudo isso? Não consegue. Nós vamos preparar a cidade para nonagenários ou não? O custo, embora o número de internações hospitalares tenha caído no Brasil pelo SUS, as pessoas vão viver mais. Ao viver mais, tem doenças mais graves. E o custo do tratamento passa a ser maior. Então, paradoxalmente, embora as internações estejam caindo, o custo hospitalar está aumentando. A violência, professor Mulayer, quanto custa, né, você cuidar das 60 mil acidentes de trânsito? Você regula a velocidade nas ruas, a saúde regula a velocidade nas ruas. A saúde regula, ela tem controle sobre o plano viário da cidade. A rua do lado do HC, ela produz aquela quadra do HC da Rebouças, que começa no Oscar Freire e vai até a Consolação, ela tem 4 pessoas com incapacidade permanente, plégicas ou amputadas por mês. Porque é o único lugar. Do lado do HC não sai ninguém, sai todo mundo pela Doutor Enéas. Mas do lado dos Jardins tem todas aquelas. Você acha que o indivíduo vai subir até o HC para atravessar a rua? Ou para pegar o corredor de ônibus? Não. Será que a gente vai ficar só recebendo aquelas vítimas e não vamos falar nada? Põe uma faixa de pedestre do lado no corredor de ônibus para o pessoal atravessar? Então, essa falta de envolvimento a saúde não vai resolver o trânsito, mas ela tem que ser uma caixa de amplificação para as mazelas das pessoas que procuram. O sistema de saúde não pode se contentar em atuar do hospital para dentro. Ele tem que começar a participar de temas como matriz de combustível, vegetação urbana, criação de parques, criações de espaço de lazer, calçadas. Na Austrália, que o sistema é público também, quando morre alguém de morte matada, ou cai no acidente, tem um acidente, caiu lá. Tem um velhinho que caiu. Tem um trauma de crânio, faz um hematoma, tem um hematoma subdural, não faz nem autópsia. A autópsia, sabe onde que é? Na casa dele, para saber se ele tinha um sistema de segurança para que ele onde pudesse andar. Ou se ele caiu na calçada, se aquela calçada estava preparada para que ele não caísse. Ou se ele foi atropelado, ou se a sinalização de trânsito era suficiente para aquilo, para impedir. Tanto que a medicina legal não fica ligada nem à justiça, nem à patologia, ela fica ligada na saúde global. Drink and drive, então a saúde tem que começar a se reinventar e procurar dialogar com as outras áreas, porque a saúde não cabe. A medicina, sim, a tomo e o raio-x no mesmo lugar, que não é saúde, só. A medicina dá conta. Mas o drink and drive, a urbanização, não é da saúde, mas ela tem que participar da discussão. E isso a gente nunca conseguiu fazer no Brasil. Então, eu daria uma visão ecossistêmica da saúde. Então, são os 3 conselhos. Eu investiria no SUS, faria uma carreira de médico, melhoraria a formação médica e fecharia as escolas que não dão, porque elas dão prejuízo, porque os médicos não vão resolver. Eu permitiria que profissionais qualificados pudessem prescrever as condições mais simples para diminuir a demanda sobre os médicos e levaria isso para condições mais, digamos, mais complexas. E eu pensaria a saúde do ponto de vista
eu levaria a saúde a discutir temas que não são classicamente associados à saúde, como cultura, educação, regulação de alimentos, uma série de outras coisas, quer dizer, eu colocaria a saúde como um ponto central das políticas públicas, especialmente no espaço urbano. Evidentemente eu sou muito popular entre os médicos, né? E eu tenho certeza que eles vão me carregar nos braços em relação a isso. Eu só quero fazer um reparo contra a minha classe. Enquanto a OAB ela participa dos debates nacionais, que vão além do direito, o nosso CRM, o que ele fez? Ele dá isenção do médico no rodízio e quando faltar combustível você pode abastecer. Quer dizer, então é isso que está faltando abrir um pouco, sair da caixa. Olha, para não